Olá a todos! Nesta aula nós iremos desenhar um cilindro idêntico a esse criado na última aula, porém nós iremos calcular o seu peso pelo relatório. Então o primeiro passo aqui, antes de gerar o relatório, é a gente fazer o desenho, né? Eu vou fazer um outro cilindro igual a esse que a gente criou na última aula. Então eu vou pegar aqui a circunferência, eu vou fazer uma circunferência de raio 1 e vou subir aqui 1 metro também. Opa, antes de subir, não posso esquecer de vir aqui no perímetro e modificar aqui os segmentos para 999 para a gente corrigir a questão da área, tá? Então a área tem que estar ali 3,14 metros quadrados. E depois eu vou subir aqui até 1 metro. Pronto, está aqui, está criado o nosso cilindro. Depois disso eu posso clicar aqui 3 vezes e eu vou criar um componente. Eu vou chamar de cilindro 2. Cilindro 2. Na descrição eu vou colocar aquele de concreto. E eu vou criar. Pronto, está criado aqui o nosso cilindro. E depois de criado o cilindro, a gente vai selecionar ele e vai gerar o relatório. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, Gerar Relatório. Eu vou colocar os atributos da seleção atual, que é esse cilindro 2. Eu vou gerar um arquivo HTML. E eu vou procurar aqui, lá no disco C, a pasta que eu criei de relatório. Tá? E eu vou criar aqui, eu vou renomear aqui, vai ser cilindro. Tá? Relatório do cilindro, eu vou salvar. Não quero abrir e pronto. Agora é só a gente abrir lá no Excel. Então a gente abre aqui o Excel, vamos buscar lá o arquivo que a gente acabou de criar, que ele está aqui dentro da pasta relatório, que é o cilindro. Eu vou abrir. Pronto, está aqui. Está criado o relatório do cilindro, tá? Eu só tenho uma linha, porque a gente só criou ali o cilindro, a gente não tem mais nenhum grupo, não tem nada além dele, tá? E aqui eu tenho todas as informações. Eu tenho aqui o caminho, que eu não necessito, então eu posso até excluir essa coluna. Então eu posso aqui excluir. O nível, também que não vai fazer diferença para a gente. E o nome que está em branco. Então eu vou excluir esse daqui e o nome também que está em branco. Então eu tenho aqui, olha, é de concreto, eu tenho o cilindro 2, a camada também para a gente não importa. O volume da entidade, que é o que a gente vai utilizar agora. A posição em X, em Y, em Z também para a gente não faz diferença, então eu posso excluir todas essas colunas. O tamanho dele em X, Y, Z também agora não vai ser útil nem o material. Então eu vou selecionar tudo e eu vou excluir tudo isso. A única coisa que a gente vai utilizar agora é o volume, tá? E eu vou excluir também essa linha inteira aqui, que é a única informação lá do desenho do SketchUp que eu vou utilizar é o volume. Daí depois eu tenho o volume, eu insiro a densidade e a gente consegue calcular o peso por aqui. E agora a gente precisa lembrar lá da forma para converter esse número em centímetros, né? Ou transferir ele para metros. Como que a gente vai fazer? A gente lembra que 1 metro é igual a 0,3937 polegadas, que esse número aqui está em polegada, e depois a gente precisava ainda dividir por 1 milhão. Essa foi a fórmula que a gente usou quando a gente queria saber só a largura e a altura lá das peças daquele móvel, né? Mas aqui no caso a gente está em volume. E o volume ele está em centímetros cúbicos. Então, antes de converter, eu preciso fazer uma conversão aqui na fórmula. Então, eu tenho que transformar esse 0,3937 em cúbicos, né? Então, eu tenho que fazer ele ao cubo. Então, como que eu vou fazer? Eu posso digitar até o número aqui, olha, 0,3937. Esse é o número. Eu preciso transformar ele, saber quanto que é o cubo disso. Então, é só fazer uma fórmula aqui. Eu falo que essa fórmula aqui é igual a esse número elevado. Então, vem aqui, digito elevado a, entre parênteses, 3. Então, ele está elevado ao cubo. Se eu sair aqui dessa fórmula, ele vai me dar, olha, esse valor. Então, é esse valor que eu vou usar na fórmula. Então, lembra da fórmula que a gente colocou para a conversão? Então, eu vou falar aqui, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou falar que eu quero saber. O número que eu quero tem que ser igual a este número, dividido por 0,061023. Eu vou colocar só isso aqui, tá? Para a gente ter uma ideia.
Pronto. E agora a gente tem esse número aqui meio estranho. O que que ele é? Ele não é um 3,14, tá? Ele aqui está me indicando que eu tenho um número com mais 14 zeros para lá. Então ele é um número, ele está em função, né? Ele está elevado a 14 aqui. Então ele é um número, na verdade, bem grande. Então o que que a gente precisa fazer? Quando a gente está tratando de volume, então, lembra quando a gente tratava, a gente queria saber a largura de uma peça, a gente fazia esse número, era o número, né, que eu queria converter, dividido por 0,3937, dividido por 1.000.000. E agora a gente vai colocar esse número dividido por 14 zeros. Tá vendo? Ele está até indicando aqui, a gente vai dividir ele por 14 zeros. Então vai ser esse número aqui que a gente achou, era o número dividido por 0,061023 e ainda dividido. Então nessa fórmula aqui ainda vou colocar dividido por 1 seguido de 14 zeros. Então a gente vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E pronto. Daí sim eu vou ter o número 3,14, que é o volume que eu tinha lá, tá? Depois eu posso vir aqui formatar a célula e eu vou colocar um número decimal, 3, ok, que está aqui. Então o volume é o quê? 3,14 metros cúbicos, que era a unidade que a gente estava trabalhando lá, tá ok? Então, convertido aqui o volume da entidade para metros cúbicos, agora eu posso copiar isso aqui. Então, venho aqui copiar, vou aqui em cima, vou colar especial, os valores e o formato do número, ok. E está lá, agora eu posso até apagar tanto esse aqui quanto os fatores de conversão que eu coloquei. Eu vou inserir aqui a densidade do material. E eu vou colocar também o peso, né? Que é o que a gente quer calcular. Então está aqui. Então a densidade que a gente tinha colocado lá do concreto era de 2.500 quilos por metro cúbico. E o peso vai ser o quê? O peso vai ser igual à densidade vezes o volume. E está lá, eu tenho 7.854 quilos, né? Que vai dar quase 8 toneladas aquele cilindro, que é o mesmo peso que a gente tinha achado lá dentro do SketchUp. Então tá aí, a gente consegue então calcular o peso tanto lá no SketchUp como aqui pelo relatório no Excel. Nesta aula, nós vimos como calcular o peso de um cilindro feito de concreto armado através do relatório. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!